Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Hoje é um dia muito especial, não é? Principalmente porque comemoramos hoje o que conhecemos como a Páscoa. A Páscoa, que é uma tradição judaica e uma festa judaica, mas que tornou-se também uma festa cristã, pois sabemos que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. É interessante que a Páscoa acontece num período que nós conhecemos muito bem no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Deus liberta o seu povo depois de mais de 400 anos de subserviência, servindo ali como escravos ao Império Egípcio, não é? E temos ali a mão do Senhor agindo poderosamente. Nós conhecemos bem essa história e sabemos que ali o Senhor vem com 10 pragas, agindo com mão poderosa, agindo com grande poder, para que Faraó libertasse o povo do Senhor, o povo de Israel, para que aquele povo pudesse herdar a Terra Santa e pudesse adorar e servir ao Senhor até a vinda do Messias. E é interessante que nós conhecemos bem a história e que Deus endureceu o coração de Faraó, sabedor de que Faraó não ia abrir mão dos seus escravos, não é, da sua mão de obra, que com certeza serviria por muitos e muitos outros anos ao serviço de Faraó e do Egito. Mas a gente percebe que Deus age com mão poderosa e liberta o seu povo, e na última praga, conhecida como a praga da morte dos primogênitos, o Senhor dá uma ordem a Moisés, dizendo ao povo que escolhesse, isso está lá em Êxodo, no capítulo 12, verso de número 5, que diz o texto que deveria ser escolhido ali ou um cordeiro ou um cabrito. Tem muita gente que não entende muito bem o significado, não é? E a linhagem desses animais. É necessário você entender que a ovelha é fêmea, não existe ovelha macho. O macho da ovelha é o carneiro, e o carneiro junto com a ovelha vai gerar o cordeiro. Assim também é o bode. O bode é o macho da cabra e juntos eles terão o cabrito. Todos esses animais são conhecidos como kosher. Kosher significa animal puro, animal devido, animal próprio para o consumo. E o judeu leva isso muito a sério até hoje. O alimento para o judeu não é uma coisa simples. O alimento para o judeu é uma coisa sagrada, não é só uma questão de uma existencialidade corpórea, não é para saciar somente o seu organismo. O alimento para o judeu é algo extremamente espiritual. É por isso que em Êxodo, no capítulo 12, o mesmo capítulo que eu mencionei agora, lá no verso de número 15, o Senhor dá uma ordem, através da vida de Moisés, para que ele dissesse aos anciãos que eles escolhessem os animais. Os animais não eram escolhidos pelos chefes de família. Quem escolhia os animais eram os anciãos. O que é um ancião? Ancião é alguém idoso, alguém experiente, alguém com muita experiência de vida. Até hoje, um judeu respeita muito e muito um ancião. E olha que nessa época ainda não havia tribo sacerdotal. Embora ela existisse, porque são os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, mas ainda não havia tribo sacerdotal em exercício. Arão ainda não tinha sido levantado como sumo sacerdote. Os seus filhos e descendentes não eram sacerdotes. A tribo de Levi, que é a tribo levítica, ainda não estava no seu exercício sacerdotal, mas os anciãos já exerciam esse sacerdócio para a nação de Israel. Tudo que eles falavam era regra, tudo que eles falavam era tremendamente respeitado. Todos os povos de Israel entendiam que quando o ancião falava, era como se fosse um sacerdote, era como se fosse um profeta. E quem escolhia os animais eram os anciãos. Sabe por que isso, irmãos? Porque o alimento para o judeu é uma coisa não somente carnal, não somente para a sua necessidade existencial, mas é algo espiritual. Isso significa que haveria uma necessidade de escolher um animal que fosse puro. E é interessante que a palavra puro significa algo sem defeito.
sem mácula, sem ruga. Era necessário também que esse animal fosse saudável. Era necessário também que esse animal não tivesse nenhum defeito e que tivesse apenas 1 ano. E é interessante que a gente percebe que para o judeu o animal o alimento é uma bênção. Então, quando você tem aquele momento na mesa, quando você tem o momento da ceia, quando você come algo, não é fruto só do seu suor, mas é fruto da misericórdia e da graça divina do Senhor. Então esse alimento, ele é abençoado, porque ele chegou na sua vida para te abençoar. O alimento é também algo puro, higiênico. Por isso que um judeu até hoje não come qualquer coisa, porque existem alimentos tidos como imundo, mas aquilo que é purificado, aquilo que é permitido pelo Senhor para comer, os judeus comem porque entendem que existe uma ordem específica e que aquele animal é puro e é lícito para ser alimentado. Assim também, o alimento para o judeu é algo que é consagrado. Não é que nós consagramos um alimento ao Senhor. Nós pedimos para que o Senhor possa abençoar. Aquilo que é consagrado pertence ao Senhor. O que eu estou querendo dizer nesse momento para você é que nesse momento de Páscoa, Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele foi aquele cordeiro sem defeito, ele foi aquele cordeiro puro, ele foi aquele cordeiro sem ruga, sem mácula, ele foi aquele cordeiro que foi abençoado, porque ele foi uma bênção para nós. Ele foi o cordeiro que foi sagrado. Sagrado significa algo que foi consagrado ao Senhor. Mas não espere dessa Páscoa que somente o Senhor seja uma bênção para nós. Não usufrua dessa graça, dessa Páscoa e dessa graça e desse favor imerecido, querendo somente que o Senhor te abençoe. Que a Páscoa, ela não venha somente alimentar o nosso ventre, não é somente um momento de ceia, não é só um momento de comer algo com a família e se lembrar talvez e comer um cordeiro assado ou talvez ervas amargas. Não é só isso. A Páscoa verdadeira é quando nós também somos um sacrifício perfeito para o Senhor. Jesus é tudo isso para nós, Ele é o sacrifício perfeito, mas nós também somos como ovelhas mudas, mandada ao matadouro. E é por isso que nós temos que buscar ser um perfeito varão e buscar perfeita varonilidade. É claro que nunca chegaremos ao que o Senhor é, mas a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então nessa Páscoa nós nos lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mas nós precisamos entender que a verdadeira Páscoa é também aquilo que nós fazemos pelo nosso Senhor. Então saiba que não adianta somente o sacrifício de Cristo se nós não nos sacrificamos em nada. Queremos somente usufruir da Páscoa, queremos somente usufruir das bênçãos, queremos somente ser crentes acomodados. Não é isso que o Senhor espera. O próprio Senhor Jesus disse que nós devemos ser um sacrifício vivo e perfeito e agradável ao Senhor. Que nessa Páscoa você reflita sobre isso e que você seja não somente aquilo que você espera que o Senhor seja a sua Páscoa, mas que você entenda que a verdadeira Páscoa é você ser a Páscoa para Deus, o sacrifício para Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê graça, que Ele te una em família refletindo sobre essa Páscoa, mas que ao terminar esse dia de hoje, dia 12 de abril, que é a segunda semana de abril, que é o dia da Páscoa, você saiba que amanhã é dia de Páscoa, terça-feira é dia de Páscoa, e a Páscoa vai continuar, porque nós devemos ser um sacrifício diário para o Senhor. É por isso que Paulo disse, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que nós estamos vivos para Cristo, mas morto para o pecado. E morte tem a ver com Páscoa, tem a ver com sacrifício. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família, e que você saiba que ao se unir na mesa, eu sei que você vai se lembrar do sacrifício de Cristo, mas que você também seja um sacrifício diário para Ele. Deus te abençoe, graça e paz, queridos.